Meu nome é Fernanda e eu sou mãe do Arthur Cadete. Então, eu suspeitei do diagnóstico aos 9 meses de Arthur, porque ele começou a ter regressões do desenvolvimento, ele balbuciava, ele olhava para as câmeras, para as fotos, ele comia tudo e ele começou a perder o desenvolvimento dele. Então, o diagnóstico de Arthur foi bem difícil, porque a gente é do interior de Minas e todos os médicos que eu passava falavam, é o tempo dele, tudo bem ele não falar nada aos 2 anos, porque é o tempo dele. Eu não concordei com isso, não entendia nada, não fazia a menor ideia do que era o autismo, mas mesmo assim eu fui atrás, fui buscando, eu cheguei no autismo. Aí eu procurei mães de autistas da minha cidade e foi com elas que a gente foi chegando no diagnóstico, porque nem a escola, nem ninguém me falou nada. Me procuravam para falar que Arthur não estava bem, que Arthur chorava muito na escola, que ele não queria ficar, mas ninguém nunca me falou sobre o autismo. Então, o diagnóstico veio aos poucos, assim, porque eu fui buscando, eu fui entendendo que tinha algo errado. É uma parte muito difícil também da nossa vida foi quando Arthur, além do diagnóstico do autismo, a gente recebeu um diagnóstico de encefalite também. E foi bem difícil chegar nesse diagnóstico porque não é muito divulgado, não é muito conhecido aqui no Brasil, mas ele tem encefalite autoimune, que causa muita regressão de desenvolvimento, então ele já tem a dificuldade de desenvolver e ele ainda perde todo o desenvolvimento. E foi bem difícil para mim porque são características que eu vi nele bebezinho, ele não tinha nem 1 ano, eu conseguia perceber que ele tinha muita alteração de desenvolvimento, de comportamento, questionava o pediatra e nunca foi investigado, nunca fui ouvida. A rede de apoio em Minas eu tenho meus pais, que eles, foram tudo para mim na época, porque sempre aceitaram Arthur, sempre me ajudaram mesmo, Arthur é apaixonado pela minha mãe até hoje, ele é muito ligado nela. Agora que a gente mora aqui em São Paulo ficou mais difícil, porque a gente não tem eles aqui perto, mas no início a gente teve sim. Preconceito a gente passa meio que diariamente. Arthur, ele gosta muito de passear, então eu tô sempre na rua com ele, passeando e os olhares, é bem rotineiro. Eu até não me importo mais e eu fico feliz por Arthur não enxergar isso ainda. Ele não enxerga isso, ele não se importa, Mas a gente passa por umas situações bem difíceis. Qualquer coisa que a gente vai fazer com eles é difícil porque as pessoas não querem colaborar. A gente vai levar ele num brinquedo no shopping e as pessoas não querem aceitar, querem exigir as coisas essa parte é bem difícil. Arthur começou o tratamento aos 2 anos, então tem 5 anos que ele faz tratamento, mas não foi tratamento específico para autista. No início era fono, mas não era aba, a gente ainda não tinha o diagnóstico fechado, então o tratamento para autismo mesmo foi a partir dos 3 anos. O início não foi muito satisfatório, assim, e depois que, a partir dos 4 anos, que a gente viu que o tratamento dele estava dando mais certo. O tratamento multidisciplinar mudou a nossa vida. Arthur é outra criança, a gente tem outra vida bem mais leve. O tratamento de Arthur são muitas terapias, mas a gente também é muito focado no que ele come, em ele estar se sentindo bem para ele poder desenvolver e evoluir nas terapias. Não dá para ficar sem tratamento, são conquistas diárias, É claro que vai somando, vai ficando mais fácil, mas sempre tem alguma coisinha assim para ajustar, não dá para ficar sem não.
Para quem suspeita do diagnóstico, eu acho que primeiro procurar um profissional, se puder ainda específico, um profissional que entenda de autismo, mas confia que no final, assim, as coisas dão certo, funcionam, eles evoluem, a gente fica bem e a vida vai seguindo. A clínica de grão em grão é tudo pra gente. Arthur foi o primeiro paciente, né? E a gente está aqui muito feliz, muito satisfeita com o desenvolvimento dele. A de grão em grão trouxe para mim todas as terapias multidisciplinares, mas também a gente começou com a terapia alimentar, né, que era realizada pela Kelly, e então simplesmente a nossa vida. Arthur, ele faz tratamento da hora que acorda até a hora que ele dorme, porque a gente aplica em casa na alimentação dele e em tudo.